E aí, pessoal, damos seguimento na temporada com mais 2 recursos para a disciplina, a sanção normalizadora e o exame. A sanção é uma correção para fazer com que as pessoas ajam de um jeito que é considerado normal. Existe a sanção e então uma gratificação para quem a atende. Já o exame seria um outro recurso para o disciplinamento, bem comum na escola. O poder disciplinar que se dá pela sanção normalizadora age por meio da correção ou da gratificação, enquanto o exame age por meio do saber, do conhecimento. Mais uma vez, desejamos uma boa escuta a todos e gostaríamos de pedir desculpa pelas tossidas que aparecem no meio do áudio. Um bom episódio. Depois ele traz um segundo instrumento, né? Que é a sanção normalizadora, que eu botei aqui, que é a ideia dessa punição, da prova. E aí ele vem com essa ideia da sanção, né? Da punição. E é que nem esse negócio da bomba. Ah, matéria dada. Isso é uma punição, é uma forma de... Vai cair na prova. É, tipo assim, se vocês não colaborarem, eu vou fazer uma prova surpresa agora. Então ele coloca ali depois, né? Na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo penal. É assim, se tu não conseguir fazer, vai sofrer uma consequência, como diz a Tanise, né? Eu fiquei pensando, tipo, o que a gente faz hoje, assim, na escola, mais frequentemente de sanção penal? O que se faz? Diretoria. Eu fico pensando na questão de tirar ponto, Tirar acho, ponto. né? E eu fiquei pensando se, por exemplo, ponto por participação, isso também não é? Tipo, um pouco. Por isso Porque que eu se tu vou não Pode ser. participa, tipo, já... Tu é punido, né? Vão te tirar um ponto Porque eu ali. penso assim, ó, se tu é uma pessoa que tu não gosta de falar, gente, eu era a pessoa que eu odiava falar na sala de aula. E aí, eu me lembro que ela vinha, Eu fazia isso. ponto por... Eu passava Continua. a sofrendo, pensando, eu tenho que achar uma coisa pra falar. Aí eu não conseguia prestar atenção na aula, porque eu ficava formulando alguma coisa pra falar. Gente, mas Tem é que só falar alguma coisa. Eu sempre friso que o ser participativo pode ser fazer as tarefas quando a prof pede, Sim. fazer o tema, não necessariamente Prestar só quem atenção. fala. Prestar atenção. Eu acho que também as aulas que Tem que tu criar teve, uma melhor porque as aulas que eu tive também, ninguém me perguntava nada, por isso que eu também não era de Sim. falar, né? Então a gente não Eu acho que um nunca foi. curso de professores, né? Tipo, tem que ter esse diálogo, tem que ter... Claro, não forçar, de repente. Uma coisa Não, mais Mas natural. eu acho que promover um espaço. Promover o pra espaço isso. já é uma Sim. forma de incentivar Sim. aqueles que se sentem à vontade e vão falando aos pouquinhos, eu acho, né? E até a forma, o assunto que tu vai trabalhar, né? Porque às Às vezes tu vai vezes dar um até o negócio muito assunto. teórico ali e ninguém tem o que falar. Só tá absorvendo o que tu verdade. tá falando. Agora se tu traz uma problemática, uma coisa do dia a dia, pá, aí consegue relacionar. Então. Eu acho que até que nem as nossas reuniões, né? Quando não há uma coisa que bate, a gente fica todo mundo É. pensando aqui. E é normal. Fica fechado, né? Pois é. Agora se traz um assunto que todo mundo... Tá bem, eu vou mudar isso. Não, não é uma direta, mas é Eu vou uma botar. Não, mas tá Não, certo. eu até lembrei Mas é um por pouco isso que eu que a também, professora claro, cobrava claro. uns pontos, tá? Mas não foi uma crítica a isso. E aí ele no 13 ele traz, bom, então o que nós temos que fazer é trazer o fulano de volta à regra. Nós falamos um pouco disso semana passada em relação aos quem rouba, né, prisioneiro, que teoricamente entra na prisão, não sei se essa parte vocês talvez tenham discutido no direito, né? Entra na prisão para voltar para o sistema, né? Voltar a ser útil, entrar de novo no eixo. É um pouco o que ele fala no ponto 2, ó. A disciplina não traz consigo uma maneira específica de punir, o que é apenas um modelo reduzido do tribunal. O que pertence à penalidade disciplinar, essa ideia de punir, é a inobservância tudo que está inadequado a uma regra, tudo que se afasta dela, os desvios. Tanto que a gente se preocupa com o aluno que vai bem, não, a gente se preocupa com aqueles que vão mal. O que está indo bem está tudo certo, ele está na regra. A gente tem que trazer os outros para dentro do eixo da nota 7, né? E até pelo nome, assim, né? Tipo, sanção normalizadora. Tipo, uma punição que vai trazer pro padrão. Normal. Aí eu lembrei do texto do Nietzsche, teve um que ele falou isso, né? Que, tipo... foi o texto que inspirou o Foucault a escrever esse livro. Isso era, cara, me lembra como Que ele fala, tipo, que se você quiser analisar uma sociedade, analisa o que eles punem, e não o que eles... É verdade. E ele fala também dessa, toda a norma, tem uma coisa interessante, até um próximo livro, se quiserem um dia ler. Mas ali em cima do ponto 2, esse último parágrafozinho, pela palavra punição, deve-se compreender tudo que é capaz de fazer as crianças sentir a falta que cometeram, tudo que é capaz de humilhá-las, de confundi-las. Uma certa frieza, uma certa indiferença, uma pergunta, uma humilhação, uma destituição de posto.
Que isso, família? Não, isso aí ele pegou o radical lá de 1700, né? Se pegar a página 13, o 13 é o quê? Deixa eu ver. É um documento de 1828. Ah, bom. Mas aí aqui do lado eu botei o que é a punição hoje? Aí que eu escrevi notas baixas, essa ideia de reprovação, tirar o recreio, né? São pequenas outras punições não tão drásticas como essas aqui. Eu acho que isso cada vez menos está acontecendo dentro da sala de aula, pelo menos nas escolas que eu frequento. E aqui na graduação, né? Mas aí o que eu tava falando da norma, né? Que ele coloca no próximo parágrafo, ó. É uma ordem artificial colocada de maneira explícita por uma lei, um programa, um regulamento. A gente tá sempre repleto de regulamentos à nossa volta, né? E a gente sempre, quando sai de um, a gente daqui a pouco tem que voltar de novo para ele, tem que voltar para a regra. Porque a nossa sociedade é assim, ela vai nos encaixando e nos colocando, que é o próximo ponto, ó. Reduzir os desvios, né? Que ele coloca no ponto 3. É uma ideia essencialmente corretiva. Então tem uma lei. Se a gente não está seguindo a lei, roubou, não pode roubar, vai preso para tentar puxar o cara de volta. Ah, não estudou, tá com mau comportamento na sala, vai para a direção para tentar ouvir, para tentar trazer ele de volta para a regra. Todo esse tempo a gente vai fazendo essas pequenas sanções, né? Ó, e ali vem a outra, o 4, agora dá para ligar, ó. O gancho. A gratificação, porque tem isso, né? Se o cara conseguiu, ele passou por ele se afastou ali do norma, conseguiu um processo de correção e voltou pro exercício, se deu bem, ai, parabéns, fulano, que bom, tu conseguiste. Então, tem sanção até a gratificação, né? E aí ele cita ali o professor e segue até um exemplo. E entra muito nessa ideia da classificação, que é o 5, né? E até ele notou, ó, os bons e os maus alunos. A escola, eu anotei aqui do lado, a escola no conselho de classe é bem isso. Ó, antes do ponto 5, eu sublinhei aquela última frase. A disciplina ao sancionar os atos com exatidão avalia os indivíduos com verdade. A penalidade que ela põe em execução se integra no ciclo de conhecimento dos indivíduos. Tem isso, a gente vai colocando, identificando, classificando os alunos, os que mais sabem, né? Vai hierarquizando eles. Então põe eles num ciclo de ordem. Ah, os mais inteligentes, esses aqui são mais fáceis, aqueles têm mais dificuldade. A gente vai conseguindo organizar os indivíduos. Os bons e os maus, os disciplinados e os indisciplinados, os bagunceiros e os não bagunceiros. Por isso que também a biologia tem a disciplina como base, né? Se vocês pensem, tudo na biologia é assim, tudo é classificando, tudo é organizado. Até na história, zera, se tu pensar. E é o que ele fala no 5, ó. As classificações têm um duplo papel, né? Marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e aptidões, mas também castigar e recompensar. Quem consegue ir bem, quem se dá bem, ganha... Ah, que bom, esse conseguiu média, ganhou um ponto a mais, ganhou nota 7. Quem fala na aula ganha um ok lá da Lavínia na tabelinha. Ele vai indo, ele fala, exercer sobre eles uma pressão constante, para que se submetam todos ao mesmo modelo. Ó, a questão que tu tá falando, né? Todo mundo vai ter que chegar naquela lei. Para que sejam obrigados todos juntos à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos, aos exercícios, e à exata prática dos deveres de todas as partes da disciplina. Então, nós, professor, estamos sempre lá na frente falando com a turma. Mas como cada um vai chegar e atingir, é individualizado. Então, é meio que... Tem esse jogo, né? Do coletivo, do individual. Do coletivo, do individual. Tu falou, o trabalho em grupo. Ah, mas se o grupo não faz, eu vou fazer sozinho, ó. Por quê? Porque tu não quer correr o risco de ser punido por algo que não foi tu que fez. Então, tu vai lá e sozinho assume a bronca. De cada um vai chegar de um jeito, mas vocês querem que chegue no mesmo lugar, né? E lá no final ele diz, ó... Em uma palavra, ela normaliza. Então, o que a disciplina faz é para trazer todo mundo a ser esse ser normal dentro da nossa sociedade. E aí depois vem o exame, né? Que é muito essa prova que nós estávamos falando antes, né? Que junta as duas coisas, essas técnicas da hierarquia que ele fala, junta as técnicas da hierarquia que vigia e da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Nossa, é muito isso, ó. O que a gente faz com a prova? A gente qualifica o que o aluno aprendeu, classifica ele em relação aos outros ou uma média específica que ele tem que atingir, e se ele não atinge a média, ele é punido de alguma forma. Ou vai fazer recuperação, ou reprova de ano, ou fica com a nota baixa no boletim do trimestre. E fala também que surgiu no hospital, né? Tipo, sim, imagina os exames todos que a gente faz. Uhum.
Pra esquadrinhar o corpo. E aí, a partir do exame, tu produz algo, né? Produz algo e tu aí produz conhecimento também saber, sobre isso. exato. Aqui Produzir vincula saber. bem essa coisa da saber do exame, saber poder, né? Que é outra função também. E na escola, fala, o exame na escola é uma verdadeira e constante troca de saberes. É para tu saber o que tu conseguiu ensinar, o que o aluno conseguiu aprender, né? Que nível ele tá de hierarquia, ele já consegue responder uma pergunta assim que tem que relacionar com um ditado popular? Ainda não. Então eu vou lá, vou tentar perguntar de outra forma, vou insistir ou abandono, melhor é dar uma insistida, né? E aí a escola torna-se, o que ele diz ali, o local de elaboração de uma pedagogia. E vai seguindo. E aí, na próxima frase, isolada, ó. O exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber, então o que tu quer que os alunos saibam, a uma certa forma de exercício de poder. Porque aí tu vai, bom, como que eu quero que ele saiba, eu vou exercer meu poder por meio do exame, das Sim, eu vou perguntas, direcionar o que do eu quero que exercício, direciono, exato. E aí tu articula. O que acontece, eu acho que essa discussão a Raquel que faz com vocês em algum momento, ou não sei se foi no estágio que a gente já fez. Então, quando a gente faz uma prova, o que menos aparece é essa função, né? A gente só fica na função de punir e classificar. A gente não fica avaliando, pô, não expliquei dinheiro. A questão que eles mais erraram foi essa aqui. Então tá ali, falhei em algum momento nessa explicação. Porque Por que acabou a eles mais primeira erraram? prova, tu já tem que correr pra segunda. Tu não consegue nem fechar. Não dá tempo. É, isso eu acho bem ruim. E eu fiquei pensando também a coisa do exame, muito naquelas escolas que fazem treinamento. Aqui em Pelotas tem aquele exame lá que eles dizem, tem escolas que no fim do ano fazem do primeiro, no segundo, no terceiro, uma prova final, e aí as notas, quem for bem nessa prova final lá, entra direto no IFE. Eles, como é que é? Isso aí. É muito Aqui um em Pelotas treinamento tem, de exame, né? vocês Pra têm. ranquear os alunos, classificar. É bem essa função disciplinar aqui, para eles aprenderem a responder pergunta. Cursinho faz o que para vocês? Ensina a regra para decorar, para responder pergunta lá no Enem. Todo o fechamentinho ele traz de novo a questão histórica, né? A partir do regime feudal, etc. E depois o quanto a disciplina entra numa ideia individual e do poder descendente. No feudo era lá em cima, os reis, aristocratas, burgueses, sei lá, quem mandava, era quem detentia o poder, as técnicas de disciplina, etc. E a gente passa isso para as pessoas como um todo aqui. Individualiza isso na população depois na modernidade. E nessa parte do exame ele articula também uma característica que é bem Foucaultiana do saber e poder, né? As duas coisas, assim. Então, onde a gente produz saber pelo indivíduo, consegue exercer melhor uma forma de poder ou vice-versa. Ele fala isso mais no final lá, que é a ideia do poder e do saber, né? E ele utilizou da genealogia para produzir Sim, certamente sim. essa obra. Uhum. Essa obra aqui é um marcador que ele fala assim, ó, é a ponte entre a arqueologia e a genealogia. Quando ele começa a falar aqui das relações de poder. Então, uma das primeiras obras na história dele, né, a trazer essa ideia genealógica do poder, que isso vai produzindo coisas e tal. Antes disso, ele analisa puramente os discursos, tipo o que a gente está fazendo ali no trabalho. Uhum. Então, a gente pega os fragmentos e vai analisando e articulando, mais arqueológico. E essa aqui é o que faz a ponte entre os dois. Tanto que é uma obra que colocam ela bem no meio, assim, dessas duas grandes formas dele entender as coisas, né? Porque ele pode ver, ele traz fragmentos, né? Então ele traz aqui textos, mas ele vai mostrando como esses textos vão desenvolvendo essa articulação com o poder. Então tem ali um saber sobre o sujeito e também articulado esses efeitos de poder. Então, o Palavras das Coisas é antes disso aqui. Antes disso aqui. E é mais arqueologia. Mais arqueologia. Embora lá a gente já tinha discutido várias vezes, né? Que aparecia alguns elementos assim, tipo... quando um saber se posiciona mais, aparece mais que o outro, não deixa de ser uma relação de poder que ele estabeleceu um com o outro, né? Então, ele já aparece lá. Mas aqui ele começa a trazer isso mais recorrentemente, nesse livro aqui. Ele até fala, né? De poder e tal. Isso. Dessa relação hierárquica das coisas. E como o exame torna o sujeito, né? Ele é um objeto ali de saber, de conhecimento, e também um objeto e também como é que ele fala? Objeto, como finalmente o exame, antes do asterisco. O exame está no centro dos propósitos que constituem os indivíduos. Como um efeito e objeto do poder, então sobre eles estão exercendo algumas relações de poder, e como efeito e objeto do saber que a gente fala. Então é um ciclo, né? Eu desenvolvo mais coisas sobre ele, e aí eu fico sabendo mais sobre ele, e exerço mais poder sobre ele. Mas isso também faz com que ele seja um efeito, no momento que eu conheço mais a mim mesmo pelos exames, eu estou sendo um efeito do saber que está sendo desenvolvido sobre mim. Então é um círculo, assim.
que ele coloca. Somos objeto e efeito dessas duas coisas. E bem no fim que ele traz isso, ó, nas últimas frases mesmo. Esse vínculo. Daí tem todo, depois do asterisco, esse aspecto histórico, que é bem legal da gente pensar, né? E bem no final, ele coloca lá, o indivíduo é no parágrafo muitas vezes, mais pro fim, a frase quase última, bem no meio. O indivíduo é, sem dúvida, o átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade. Então, é o indivíduo que vai compor o todo, né? E o que acontece na sociedade se reflete lá no indivíduo. Por isso que ele é um efeito do poder da sociedade, um efeito do saber que se produz sobre ela. Mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica de poder que se chama a disciplina. Temos que deixar de descrever sempre os efeitos de poder, essa é a citação clássica que eu digo, em termos negativos. Ele exclui, ele reprime, recalca, censura, abstrai, mascara, esconde. Na verdade, o poder produz. Ele produz a realidade, produz campos de objetos e rituais de verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam dessa produção. Aí ele faz essa articulação de poder e saber, né? Então ele produz coisas, não é necessariamente negativo. Porque parece super negativo quando ele vem falando para nós, né? Mas ao mesmo tempo tá lá, ó. A Tânia tá disciplinando os alunos dele, a gente consegue viver em sociedade, todos nós, porque fomos bem disciplinados. Então ele produz os indivíduos dessa forma. Você que vem nos acompanhando até aqui já deve estar pensando em muitas situações do dia a dia em que conseguimos enxergar a disciplina funcionando cotidianamente em nossa sociedade. Só com os exemplos que citamos, já dá para entender como ela, a disciplina, trabalha no nível micro. No último episódio da temporada, traremos a discussão em torno de como a arquitetura de um lugar pode ou não favorecer o disciplinamento dos sujeitos. Até lá!